As arvoreses. Tudo bem. Bem. Marcela, não é a primeira vez, ou é a primeira vez, Marcela, no Não, café? não é. É porque é a primeira vez que talvez eu veja o rostinho assim exposto, talvez. É, pode ser. Geralmente entro com a câmera fechada. Aí, tá vendo? Cassiane já conheço. Aqui a gente tem a Taliane. E eu tentei fomentar ali com o pessoal no grupo. Na verdade, é uma discussão que já estava rolando desde do final da semana passada e para agora. E rolou também uma discussão ali sobre pessoa física, né? Quem levantou essa bola foi a Dani. A Dani não tá aqui, né? Ainda não. Deixa eu avisar pro pessoal que a sala tá aberta. Só um minutinho. Marcela, você tá falando de onde? Curitiba. Olha, Curitiba. E trabalha só com BPO, ou Só. não? Só com Só BPO. com, só com BPO. O nicho seu forte hoje é qual? Eu tenho um cliente de cada. De cada espécie. Não tenho nicho. São Ah, bem diferentes. Tem de fazenda a impressão 3D. É bem variado. nossa, e deixa eu te perguntar outra coisa. Você já tem operadores consigo? Não, então é até por isso que eu coloquei ali no grupo na semana passada, porque eu já estou no limite, né? Da quantidade de horas que eu estou disposta a praticar, então daqui para frente eu vou ter que começar a pedir ajuda. Só que eu não sei, não tenho ideia de por onde começar, como. Porque a gente acaba sendo muito centralizador, né? Nesse nicho, pelo menos, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo sem eu ter que conferir tudo. Eu sou meio insegura com relação a isso. Então, eu não sei por onde começar. Eu vou precisar de ajuda, já tem algumas pessoas que eu estou considerando, só que eu não sei como abrir mão de alguns processos, assim. Mas hoje na sua operação, você faz muito da operação pelo visto, quer crescer, mas para crescer tem que sair da operação, né? De todo Não é jeito. sair da operação, para eu aceitar mais clientes, aí eu vou precisar de outras pessoas fazendo a operação comigo. Minha intenção não é sair da operação, é só conseguir mais clientes e ter braço, né, para executar. Tá? E você tem essa dificuldade de confiança, de passar para alguém? Eu tô te pegando assim só porque você deu um pouquinho de liberdade, eu vou aproveitar enquanto o pessoal tá chegando. Inclusive, a gente vai precisar de ajuda. Quem tiver na sala, quem já tiver tido experiência de contratação, medos, essa questão de confiar em sócio, trazer outro operador, algo do tipo, vai ser muito válido aqui na nossa conversa. O meu papel aqui é só servir o café e deixar que vocês conduzam também, né? É a maior Mas, dificuldade que eu não consigo visualizar, assim, né, de conseguir passar, não é nem só de confiança, né, é a questão principalmente da parte de banco. Porque hoje eu faço tudo com o celular na mão, computador e celular, eu vou entrando nos bancos, fazendo o acesso que eu tenho. Então, eu não consigo imaginar uma outra pessoa fazendo e como eu passaria esse acesso, ela teria acesso ao banco, não sei se os clientes aceitam bem isso, se costuma se informar os clientes que tem mais pessoas na operação, porque hoje eles estão acostumados que sou eu, né? Então, é tudo comigo. Então, eu não tenho esse problema hoje, né? Deles, né, se sentirem confortáveis em abrir isso, enfim. Então, eu acho que a parte de banco, para mim, seria a mais complicada. A parte operacional, eu acho que, né, ali tem que bater, né? Olha sistema e tem que bater com o banco, não tem muito segredo, assim. Mas essa parte de como passar essa questão dos acessos de banco que eu não consigo visualizar, assim, como operacionalizar. entendi. O que acontece, Marcela? Você tocou num ponto importante nessa pegada nossa de passar a responsabilidade para outros operadores. Quando a gente fala de banco, a gente vai estar falando aí de várias possibilidades. A primeira delas é que, normalmente, o seu cliente, ele te dá um acesso secundário e não dois. Sim. Então, no decorrer do processo, quando você está crescendo, você identifica a necessidade de sempre solicitar, até mesmo em contrato, dois acessos secundários. E quando tiver aquela conversa ali inicial com o seu cliente, você fala, olha, eu vou precisar de dois acessos por segurança e para tranquilidade da operação. A gente se depara nessa questão dos acessos. Segundo problema, vai depender muito do banco. Por quê? Tem banco
o pessoal aqui da sala pode concordar comigo ou não, podem se manifestar, levantar a mão, participarem, tá? A ideia aqui é eu fugir do microfone e deixar vocês falarem. Mas o pessoal aqui pode concordar comigo. Tem banco que é muito difícil. Por exemplo, o Banco do Brasil. É quase um parto para você conseguir um acesso secundário. E se conseguir, esquece. Você não pode sair de casa se seu computador for um desktop. Se for notebook, você tem que carregar ele ou entregar para um operador. Ou pior, você quer um segundo acesso, nossa, você tem que mandar bombom pro gerente, você tem que chorar com o cliente. É uma novela mexicana. Então, assim, alguns bancos já são estigmatizados com essa dificuldade de segundo acesso. Mas tem outras facilidades. Por exemplo, o Sicoob. Se você tiver um cliente com Sicoob, ele vai liberar a máquina. Porque tem essa questão de liberação de máquina, de aparelho, segundo fator. Você pode criar uma máquina virtual para que sua equipe, através daquela máquina virtual, consiga acessar aquele banco. Beleza? Só que é muito interessante você também ter os logs dos acessos. Então, deixar uma máquina virtual para muitas pessoas acessarem, no dia que acontecer algum deslize, alguma falta, vai ser difícil para você mapear isso e rastrear. E a gente está lidando com outras contas, tem questão de segurança, tem que ter uma RT, porque são detalhes bem delicados quando você se trata com alguns clientes. Então, a gente pega nessa característica aí do segundo acesso e dos equipamentos. E tem pessoas que optam por trabalhar com o segundo banco um pouco mais simples, bons, tipo Cora, aonde você consiga ali liberar para um operador seu, né, sem ter tanto essa questão de preocupação com o equipamento, mas você trata aquela conta somente para tesouraria, contas a pagar e receber. Uhum. Então, assim, tem pessoas que hoje optam dentro do BPO financeiro em falar assim, olha, eu só trabalho com esses 3 bancos. Ah, não, mas eu tenho isso. Não tem problema. A gente faz a operação nesse banco que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento, porque você vai otimizar ali os seus operadores, você vai otimizar a sua operação, você vai conseguir ter um controle maior, você vai saber se o funcionário seu, ou aquele parceiro seu entrou ou não. Então tem esse detalhe com a questão do banco. Tá? Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a confiança de ter e de como crescer a operação contratando operadores e como que a gente faz na questão do acesso do banco, né? Que é um ponto que a Marcela colocou aqui para nós. Então tem todos esses detalhes, né? O Banco do Brasil, ele tem tanto tique para você colocar o que pode e o que não pode, que é engraçado. Tipo, são 432 campozinhos para que você possa marcar se pode ou não pode. E o tempo que você pode fazer isso tem que ser em 2 minutos, porque se você passar 2 minutos tentando ler o que tem ali, a página cai. Você tem que refazer tudo de novo. Por aí já começa a complexidade. Mas é só uma brincadeira, assim. O Banco do Brasil ele é bom para operacionalizar, mas na questão de ter o segundo acesso, ele é bem difícil. Né? Alguém gostaria de complementar, colocar alguma coisa? Todo mundo está trabalhando, está na correria. Eu acho que eu tô... Pode falar, Monique. Oi, gente. Eu entrei por um acaso, bem com vocês, e caiu bem numa dúvida que eu estou tentando ajudar uma cliente nossa, e aí talvez vocês consigam me ajudar com a pergunta dela, tá? Só estou tentando achar aqui, para ver se eu consigo ajudar ela de alguma forma, tá? Ela diz o seguinte, ela falou, oi, Mônica, tudo bem? Nós estamos finalmente começando a rodar os processos com a nossa primeira cliente BPO, e a minha chefe contratou uma menina para operacional, mas ela contratou no seguinte modelo, ela vai ficar em home office, trabalhando algumas horas por dia, apenas na parte da tarde, mais ou menos 4 horas por dia, de segunda a sexta. A gente utilizou como base um salário mínimo e arredondando em que se ela trabalhar mais, se tiver alguma demanda extra, ela vai ganhar mais em cima desse valor. E aí a pergunta dela é a seguinte, queria saber se, com você, né, se esse valor está dentro do que vocês têm visto com os parceiros da Play, e também se você teria algum modelo de contrato de prestação de serviço para fazer com ela. Você acha que seria melhor ela abrir um MEI e a gente iniciar com ela como PJ, ou fazemos como PF mesmo? Fiquei meio perdida nessa parte, queria a opinião de vocês. Alguém se arrisca?
Quem não arrisca, não petisca, pessoal. E lembrando, assim, a importância da gente estar falando aqui em grupo, de querendo ou não praticar essa questão de pitch, de parcerias, de modelos. Por exemplo, no Noah, eu estava conversando com o Noah um pouco antes, inclusive, Noah, se você me permitir, eu vou fazer uma propaganda dele aqui. Ele é um cara que está no café há bastante tempo, desde o começo, muito participativo, um excelente controller. Na minha operação de BPO, eu não consigo acompanhar os relatórios com a maestria que o Anuar tem, o conhecimento técnico que ele tem. Então, o que eu fiz? Cara, eu vou fechar uma parceria com o Anuar. Eu não sabia que ele existia, fiquei muito feliz de conhecê-lo pelo café. E nessas trocas de ideias, hoje, quando eu vou montar uma operação, quando eu vou indicar alguém, eu falo assim, olha, eu tenho uma pessoa muito boa para poder fazer essa leitura e análise de relatórios que vai poder me desafogar nessa minha rotina do dia a dia. Então, o Anuar é um parceiro estratégico. Tá, mas como que eu vou fechar com ele? Ele precisa de acesso secundário no banco? Não. Então, PJPJ, algo bem tranquilo. No que a Moni perguntou, a gente vai estar lidando aí sobre qual que é a prática de mercado, o que, que tem acontecido, como que eu vou fazer em relação à contratação, é melhor CLT, é melhor PJ, qual que é o valor que eu posso estar colocando. Então, assim, são assuntos muito interessantes, muito peculiares, mas vai ser muito referente ali a como que ela vai estar conduzindo. Seria bom dar uma olhada de perto. Por que eu falo isso? Pelo menos é a minha visão, né? Por trás de cada CNPJ tem uma pessoa física, tem uma pegada, tem uma maneira. Por exemplo, a Cassiane, daqui a pouco ela fala. Ela conhece muito bem de sistema, ela veio dessa área, o digníssimo dela ela conhece bastante. Então, são sistemas parrudos, complexos, ela consegue atender com maestria empresas grandes, isso é muito legal. E por que eu estou falando dela? Ela se apresentou, ela conversou, então essa ideia aqui da gente estar reunido, tomando esse cafezinho, é para gerar também um network, gerar parcerias, tirar dúvidas, estreitar os laços. Querendo ou não, logo, logo a gente vai se reunir todo mundo numa cafeteria aí presencial. Mas assim, Monique, eu vou deixar o pessoal responder um pouco sobre essa sua pergunta. Abrindo aqui a fila de quem levantou a mão foi a Rafa. Inclusive, para quem não conhece a Rafa, nós somos parceiros em um projeto muito bacana, que com certeza vai ajudar não só a pessoa da Monique no quesito do que ela perguntou, mas todo mundo aqui. Mapeamento de processos, fluxo, deixar ele mais enxuto, organizar de uma forma com que você não fique tão atribolada e possa gerar valor. Então a Rafaela ela faz parte aqui da Sejalim, uma excelente contadora. E Rafa, tá com você, viu? Desculpa aí levantar um pouco a sua bola, mas isso que é legal aqui da gente estar se conhecendo, de estar criando esse network, a gente vai estreitando os laços. Pode falar. Oi, Guto, obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, respondendo ali a pergunta da Monique, eu vou responder de uma maneira mais contábil, tá? O ideal, Monique, seria, sim, ser MEI, né? Só que a parte do salário, que é a dúvida maior dela, a gente normalmente utiliza o salário mínimo como base, né, e divide ali por 220 para saber a hora, mas o ideal é você verificar na região dela, no estado dela, como que está o salário base ali da região, do estado, e aí, em prol disso, você elabora ali o seu valor. Não ficar presa apenas no salário mínimo, entendeu? Então, é bom dar uma analisada ali como que está a parte de salário da região, do estado. Entendi. Perfeito, obrigada. Eu tava mudo, desculpa. Se eu não me engano, acho que a Josi levantou antes que a Cassiane. Josi, pode falar, Josi. Tá mudo. Então, boa tarde, Ah, pessoal. Eu já trabalhei assim, né? Respondendo a pergunta da Monique, eu trabalhei assim e eu prestava serviço como pessoa física, né? Como pessoa jurídica, e aí a gente fez um acordo, assim, eu e a moça que era do escritório, que tinha empresa, e ficou em aberto, assim, para, tipo, mais para frente, se quiser trocar o modelo da forma de trabalhar e tal. Então, acredito que uma conversa, assim, né, entre para ver o que a pessoa que está sendo contratada também queira, né, fazer o modelo que serve para a pessoa também seria legal. Para mim ficou bem legal, assim, primeiro como PJ e aí depois se quisesse trocar, né. Era isso. Só queria compartilhar.
Maravilha. A Josi, para quem não conhece, é especialista ali em restaurantes. Ela que trouxe o Fábio Cesário para nossa segunda-feira ali com Café com Especialista. Inclusive, para quem quiser conhecer a RP do Fábio e as vantagens de ter aquele RP, a gente vai estar marcando o segundo encontro. Eu vou jogar depois o formulário aqui para vocês verem. Para quem quiser participar desse segundo encontro, seria um café expresso ali. É só sobre aquela ferramenta, só sobre aquela situação. Cassiane, pode falar, por favor. Olá, desculpa. Tudo bem? Boa tarde a todos. Acho que complementando aí a resposta da Marcela e da Monique juntos, né? Porque a Marcela estava falando muito da dor de demandar, de confiança, de tudo. Até convidei o Paulinho, que acho que é novo, aí você aceitou ele no café, Guto, Paulo Soares. Aí, na hora que a gente começou, a gente entrou muito nesse assunto, eu convidei ele até, se ele quiser, ficar à vontade também para falar um pouquinho. Juntando aí da Marcela, né, questão de confiança e de demandar. É uma parceria, é a questão de, assim, eu falo que é sorte, é Deus que traz parceiros para a nossa vida. Quando eu iniciei o processo nessa atividade, eu falo que o Papai do Céu mandou o Paulinho, que está aí junto com a gente no nosso processo. Ele acreditou, assim como eu, nessa nova tendência, e ele é meu braço direito. Então, assim, se eu não tô, ele tá. Então, ele me cobre, eu cubro ele. E também já respondendo essa questão da Monique, aí, da cliente da Monique. É um acordo, eu acredito que é muito um acordo que você faz entre partes, né? Eu também não fico apegada em salários. O que a gente combinou, assim, com exemplo, né, Paulinho, eu e você, a gente fez um PJ, até porque ele é um nível analista para gestão junto comigo, então o salário foi baseado no mesmo cargo, teoricamente, no mercado, aqui em São Paulo, principalmente, porque às vezes um analista em São Paulo não é o mesmo que recebe um analista em outra região. E aí foi um valor estipulado e acordado entre nós dois, e um MEI, que o mais importante, né, que ele é um super perfil MEI, ele sempre foi esse perfil. Então, assim, não tem horário, é home office, a gente se encontra uma vez no cowork, né, uma vez por semana no escritório, já mais para trocar ideias, para a gente se ver, para a gente ter esse relacionamento pessoal, assim mesmo, de pessoa, trocar conversa, risos, enfim. Mas é muito assim, quando você contrata um MEI, é muito importante estar bem afirmado isso, que quando é um MEI, ele não tem que te responder de horário, de serviço, não é como fala, você não é um gestor dele, né? Ele é como se fosse um parceiro. Então, é uma relação assim, e é difícil você achar perfis desse jeito. Graças a Deus aqui, tanto com o Paulinho, e aí os demais operadores que entram como estágio inicialmente, então, inicialmente a gente parte do estágio, né, que o Paulinho já entrou, já meio que parceiro. Mas, inicialmente, o nosso plano aqui é entrar como estágio, e aí, quando começa a entrar novas empresas, novas operações, a gente começa a avaliar, olha, não é mais um perfil de estágio, porque não adianta você enfiar um monte de atividade no estagiário que não é de estágio, né? Uma coisa é ele aprender, outra coisa é ele ser responsável por algumas coisas. Então, começa a demandar muitas coisas, aí a gente fala, poxa, não é mais de um perfil de estagiário. Então, vamos fazer uma análise do que está acontecendo, do que está sendo feito, e propor essa pessoa, olha, de acordo com o nosso orçamento de clientes, enfim, para você, ou você pode ser PJ nesse perfil, ou você pode ser um CLT. E aí os valores acabam mudando, obviamente, né? Porque o custo para a gente é diferente. Então, é assim que a gente parte aqui. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar. Cassiana, muito obrigado. E Paulo, não fuja, viu, Paulinho? Depois se apresente aí, fale conosco. Daniela, fazer igual o programa de rádio aqui. Bem-vinda a 106 FM, Café com BPO. De onde você fala? Qual é o seu nome? O que você faz? É a primeira vez aqui, não é? O microfone tá mudo. Direção aí, ó. Não, eu soltei, mas ele ficou.
eu já estou acompanhando ali no WhatsApp há algum tempo, né? E aí, quando falaram, eu não tinha visto realmente que tinha essas conversas, né, às 2 horas da tarde, na quarta-feira. Então, é realmente minha primeira vez. Meu nome é Daniela, eu já trabalho com BPO já tem um tempo. Na época, eu nem chamava de BPO, chamava de terceirização administrativa financeira, porque eu acho que não existia o termo BPO. Mas, apesar de estar há muito tempo, eu estou desde 2018, eu já tenho esse estilo meio home office na parte financeira com outros clientes já desde 2006, 2008. Mas, enfim, o que me trouxe aqui foi realmente essa troca de experiência e de ideias, porque eu tenho adorado ouvir ali no grupo, eu acho isso aí bastante rico, a gente trocar essas informações. E, apesar de estar bastante tempo, eu sou sozinha, né? Há 3 meses, na verdade, que eu estou com uma assistente, então eu estou nesse processo de escalar, e aí eu estou sempre olhando os prós e contras e tentar medir, porque eu tenho encontrado muita dificuldade, mas só para não fazer muitas voltas, né? Eu queria só também fazer aí um gap aí da resposta da pergunta da Monique com a resposta da Cassiane e acho que da Rafa e da Josiane. Quando eu penso quando eu vou contratar, né, quando fui contratar assistente, eu já sabia que eu queria PJ, porque eu não tinha condições de pagar uma CLT, e não tinha condições por 2 motivos. Um seria financeiramente, um período integral, eu não ia ter como pagar o salário, e aí eu optei pela PJ, porque eu também queria 4 horas diárias, até eu entender realmente quais eram os meus processos. E o que eu acho muito importante, isso eu faço muito com os meus clientes, é que porque eu trabalho muito no ramo de tecnologia, né, desde 2003, eu trabalho com startups, então, não vou dizer que é o meu foco, mas, assim, sempre é o perfil dos meus clientes, né. E aí eles têm esse hábito de estarem, né, muito contratando PJ, né, não tem muito CLT, e aí é PJ por tudo quanto é lugar do Brasil. E eu só acho assim, ó, em termos de contratação PJ, se você no contrato deixar bem claro de que qual é a prestação de serviço que a pessoa vai desenvolver, e assim, se você vai, né, não vou dizer obrigá-la, mas assim, se você vai ter uma recorrência, né, umas atividades diárias ou semanais que sejam em horário comercial, isso eu acho bem importante não definir isso e não ter isso, porque assim, ele vai gerar um processo trabalhista. Então, assim, se eu pego um contrato PJ de 4 horas, essa minha assistente falou assim para mim: Dani, consegui um outro cliente. Eu fiquei super feliz por ela, porque eu quero que ela cresça também, e aí fiquei feliz, que eu falei, ufa, ela não tem só eu como cliente, entendeu? Porque isso é preocupante para o meu lado como empresa. Então, ao mesmo tempo, quando eu vou pegar PJ, eu quero que esse PJ ele tenha outros clientes, né? Que ele não trabalhe só para mim. E se ele for trabalhar só para mim, que seja especificado que não sejam 8 horas no contrato de prestação de serviço, né? Sempre por tempo, né, determinado, e aí vocês vão fazendo reajuste, sabe? Então, tipo, nem que sejam de valores ou de entregas dentro do contrato, mas nada que faça amarrar a uma possível ação trabalhista contra a empresa. E agora, se ela quiser realmente uma pessoa integral, aí eu vou falar assim, e é só para trabalhar com ela, aí a minha sugestão, Monique, se fosse minha cliente, eu ia falar, pega uma CLT. É isso, pessoal. Daniela, muito obrigado. Obrigada. Inclusive, eu ia complementar essa sua colocação, porque é o seguinte, nosso segundo Café com Especialista está lá no canal do YouTube para quem não participa. Foi com o Marcílio Augusto, ele é um advogado, e a gente tratou muito sobre esse tema, porque é algo, eu faço PJ ou eu vou fazer pessoa física? Mas eu estou começando agora. Como é que eu vou distribuir isso? Eu não queria pegar todo o dinheiro que eu estou pegando desse cliente e contratar uma pessoa. Só que existe a possibilidade de você contratar CLT e pagar por hora. Então você tem aquela atribuição, aquele vínculo, aquela segurança, mas você só vai pagar a quantidade de horas que ela trabalhar para você. Isso é interessante, é uma modalidade que eu não tinha ideia que poderia funcionar.
que existia, né? Mas tem que ter esse cuidado que a Daniela colocou mesmo a respeito de atribuições, de vínculos trabalhistas, se é interessante ou não, como é que vai se dar essa troca, porque acaba se tornando uma quarteirização, né? E tem a responsabilidade de quem está à frente do seu cliente é você, né? Mas quem vai estar fazendo a operação parte é a outra pessoa, né? E assim, uma coisa que eu acho muito interessante, tem amigos nossos, até um em particular que todo mundo aqui conhece, eu não vou citar o nome dele, ele tinha um grande escritório contábil e ele estava com muitos problemas. E cada vez que chegava 10 clientes, ele contratava um novo funcionário. O que acontece quando o cara tiver 400 clientes? Ele vai ter uma pancada de funcionário. A partir do momento que ele organizou o fluxo dele, uma metodologia Lean, numa maneira com que ele conseguisse deixar enxuto, ele conseguiu reduzir muito a quantidade de funcionários e fazer com que cada operador cuidasse ali de 30 empresas. Então ele teve uma entrega de valor muito interessante para o cliente, uma economia por ter deixado tudo enxuto, né? E fazendo funcionar redondo, porque a gente trabalha ali naquela metodologia do Kaizen, né? Kai é mudar, Zen para melhor, mas também existe a possibilidade de a gente mudar para pior. Então a gente tem que estar sempre com esse olho de estar mudando ali para melhor. Rafa, por favor, pode ficar à vontade. Só completando a informação da Daniela, isso aí é muito importante, por isso que a gente até pede para estar fazendo uns contratos que deixe explicado que, de fato, você está contratando um CNPJ e não uma pessoa física, porque existe mesmo alguns pontos que são considerados para vínculo empregatício, né? Como, por exemplo, sei lá, subordinação. Então, se a pessoa, ela é subordinada a você, ela pode sim entrar com uma ação trabalhista, eventualidade, isso aí também pode gerar, então tem que tomar muito cuidado com alguns pontos que gera vínculo empregatício. Então, o contrato ele tem que estar com uma cláusula específica dizendo que não é contratação de pessoa física, e sim da pessoa jurídica, onde ela tem determinadas tarefas para ser realizada, em determinado tempo, então, deixando livre que ela também vai atender outras pessoas. E, de fato, a partir do momento que ela tem outros contratos, aí fica mais tranquilo mesmo. Porque se ela estiver trabalhando com um contrato que seja por PJ, mas apenas para você, isso aí pode sim gerar um certo desconforto e pode sim gerar uma ação trabalhista. E completando o que o Guto comentou com relação a isso, a gente percebe que quando o pessoal decide empreender, o pessoal realmente acabam que não pegando clientes, não pegando serviço por falta de mão de obra, que acha, olha, se eu pegar mais, eu não vou dar conta, então eu preciso contratar, mas para eu contratar, eu preciso de verba, eu preciso de ter uma condição ainda para estar contratando uma nova pessoa para me ajudar. E aí, o que acontece? De fato, a hora que eles conseguem um cliente maior, que consiga pagar ali pelo menos mais uns 3 funcionários, eles acabam contratando esses 3 funcionários. E vai acrescentando, porque, gente, a partir do momento que você não tem um processo ou uma metodologia de como você vai trabalhar, serviço não acaba nunca, telefone não para nunca, e perguntas de cliente é uma atrás da outra. Se você parar para analisar, você fica durante as suas 8 horas do dia mais respondendo as perguntas e as coisas que vão aparecendo no dia a dia, do que fazer exatamente o processo que você precisa fazer. Então, de fato, antes de vocês iniciarem um negócio, ou se já iniciou também, é tempo ainda, de fazer uma análise de um planejamento, e aí a gente consegue organizar a forma que você está atuando, colocar tudo ali em processo, em fluxo, como vai ser o seu dia a dia. Hoje você senta, liga seu computador, você consegue saber exatamente o que você tem que fazer. E aí, a partir do momento que for surgindo essas demandas diárias, que não tem como a gente prever, você vai também mencionando ali dentro de um sistema, nós temos uma ferramenta que a gente consegue mencionar isso ali dentro, e ali você consegue controlar. Então, é essencial que qualquer um, mesmo que esteja iniciando agora, que diz, nossa, mas eu não tenho condições para isso, mas é essencial que você já comece a programar e organizar todos os seus fluxos para que você, de fato, não tenha nenhum prejuízo aí no futuro.
Mas é isso, só completando ali o que a Daniele falou e mais o que o Guto comentou. E muito obrigado, Rafa. E, pessoal, olha que interessante. A gente tem um controle, tem a Monique, que é uma gerente de sucesso de uma plataforma que eu sou apaixonado, que é a Play BPO. Temos a Rafaela, que é contadora. Então, assim, olha o mix de pessoas que a gente tem aqui dentro, né? A quantidade de informações. Eu não sei se o Matheus está aqui. O Matheus é um advogado fantástico também, aqui da Paraíba. Então, assim, é um local fantástico da gente poder estar se relacionando e trocando ideia. Tipo, e o que é mais interessante, o que me espanta, tá todo mundo aqui dedicando uma hora do tempo de vocês, e vale dinheiro o tempo de vocês. Então eu tenho muito que agradecer a possibilidade de estar aqui junto com vocês nesse momento e tentar ajudar. E é muito gostoso eu estar olhando ali o grupo, a qualidade de conversas e de interações. Então fiquem tranquilos que a gente está tentando estruturar, né? O café ainda é pequeno, mas a gente está tentando estruturar uma maneira que o Marco sempre fala, de a gente colocar essas informações de mais fácil acesso para vocês e sem aquela pegadinha no final. Ó, vem cá que no final tem uma surpresa para você. O pessoal está meio cansado disso. Mas dessa forma acessível, porque está todo mundo ali se ajudando de maneira muito genuína, né? Fazendo para o outro aquilo que gostaria que fizesse para vocês. E, assim, se eu tivesse essa ajuda lá no começo, ia ser muito legal. E por que eu estou tocando nesse assunto? Comecei agora, estou com um cliente. Esse meu cliente me paga um salário mínimo. Será que eu deveria já contratar um operador agora ou não? Então, assim, como eu falei para vocês no começo aqui, é um universo muito grande de BPO financeiro. Tem várias nuances, várias possibilidades, várias frentes de mercado. O mercado é gigantesco, cabe para todo mundo. Então, se todo mundo se ajudar, consegue. E cada um aqui tem uma possibilidade, uma maneira diferente de lidar com aquele assunto. Então, pegando um exemplo prático, acabei de começar, tem um cliente só. Alguém colocou aqui o Diogo. Diogo falou isso, ó, o meu caso, eu só tenho um cliente. O que vocês me dizem? Será que é interessante ele já contratar um operador? Porque é só um cliente. Ele consegue mapear todo esse processo dele, estruturar com esse um cliente como processo piloto. O meu pequenininho gritando aqui. E nessa condição, ele ter mais tempo para cuidar da empresa dele, para poder vender, para poder prospectar, para poder melhorar os processos, ou ele assume toda a operação e fica preso ali dentro daquela operação. E olha que é só um cliente. Se eu soubesse disso lá atrás, eu arriscaria, particularmente falando aqui para vocês, em já começar com o meu cliente, criando um processo ali, estruturando e já colocando uma operação. É um salário mínimo, mas se eu colocar um operador por R$400, por exemplo, eu vou ter mais tempo para poder estruturar o meu negócio. E aquele meu operador de R$400, ele ainda consegue levar mais 2 empresas nesse mesmo valor. Então, assim, talvez faz sentido, talvez não. Mas eu queria escutar de vocês, eu queria saber como que é a expectativa. Esqueci seu nome, o Diogo. Diego, se você quiser falar, quais seriam sua expectativa, como que você está querendo estruturar o seu negócio agora, se você também está perdido. O Júnior falava muito aqui para nós. O pessoal sai de curso, sai da empresa, 20 anos trabalhando como financeiro, tem todo o conhecimento técnico, chega no porto, mas não sabe navegar, não consegue ir para frente. Então, assim, o que a gente precisa hoje? De práticos de navegação. É aquela pessoa que está lá no porto, que pega na sua mão e te leva para alto mar e fala, olha, aqui tem um cardume, pode pescar. Então, hoje, todos aqui têm conhecimento técnico, mas muitas das vezes a gente precisa de um prático de navegação ali naquele porto para poder fazer a gente caminhar. E aqui dentro a gente tem muitos práticos de navegação. Eu garanto que se alguém se propor aqui fazer uma mentoria, uma consultoria, pode estar apoiando. O caso da Rafaela, por exemplo, a Rafaela é uma grande prática de navegação. Não é porque eu estou no projeto junto com ela, mas assim, existe um gap muito grande na metodologia de mapeamento de processo que a galera do Manufacture conhece, mas quem estuda economia, financeiro, não conhece. Não tem essa visão. E a gente poderia melhorar muitos processos aqui dentro. Eu gosto de dar muito exemplo de renomear arquivo. Você gasta 20 minutos por dia por empresa só para renomear o arquivo e colocar numa pastinha. Seu cliente nunca vai ver aquilo. E no dia que você quiser aquela resposta, está dentro do RP. Você colocou no Conta Azul, aparece lá, banco, local. Então, são 20 minutos que vale ouro. Se você tem 10 empresas, 20 minutos por empresa, quantas empresas você não poderia colocar naquele dia? Então, faz muito sentido
a gente ter alguém que possa nos auxiliar. Estando no começo, estando no final, estando lá na frente, sempre existe possibilidade de melhoras. Aqui eu tenho a financeiro com a mão levantada. Silvana, não. Financeiro home, eu acho que é isso, né? Pode falar. Eu tenho que sair aqui de onde eu estou, bastante. Sem problema, é bom que a gente vê esse movimento aí. Eu quero trazer a minha vivência um pouquinho. A primeira pergunta aí que você trouxe, né? Primeiro não, uma das perguntas. Se eu já contrataria, com certeza, sem dúvida. Eu mapearia, eu entenderia como que eu estou fazendo com aquele cliente, e entenderia uma pessoa para fazer na profissional. Até mesmo para quê? Para eu estruturar a minha empresa, melhorar os processos e trabalhar na captação. Quando você já tem mais clientes, trocar o pneu do carro andando é muito mais difícil. E outra coisa, você tem que entender o seguinte, o seu negócio tem que ser independente. Ele tem que funcionar sem você estar ali. Então, se você fica doente, eu presenciei isso na pele, foi terrível. Eu fiquei grávida, perdi um filho, fiquei internada, depois fui de tanta estafa mental e física, de estresse, de trabalho, vida pessoal. E aí mesmo assim, eu não soltei do mundo, porque eu não podia ir. Eu estava sozinha e sozinha eu tinha que ficar. Eu tinha que correr, trocar a falta desse carro, para que eu conseguisse continuar com os clientes que eu estou. Daí eu tive que fazer o quê? Mais uma vez, processo, mexer nos meus processos. Aí até falando com o Hugo, tem o quê? Mais ou menos uns 20 dias, né? Conversando com o Hugo. E ele me trouxe, às vezes essas coisas, o seu processo às vezes está muito puxado, essa questão de arquivos, né? Essa parte de arquivos. Então, assim, eu contrataria sem dúvida logo uma pessoa para me ajudar. E hoje eu vejo que depois que eu fui estabelecendo, e hoje ainda não está da forma como eu quero. Eu quero pelo menos ter 2 pessoas trabalhando junto comigo, cada um fazendo a parte de um processo, para que ela consiga atender mais. Só que, para mim, a maior dúvida, como que operadores conseguem atender 30 pessoas por dia? Isso, para mim, assim, eu não consigo entender, para mim é muito difícil. Eu falo, Senhor Jesus, então eu sou uma lesma no meu povo. Porque 30 pessoas é muita coisa. Sabe, sinceramente. Eu estou muito atrasada, mas eu quero andar para frente, gente. Por isso que eu estou aqui, pedindo ajuda mesmo. Porque eu não consigo visualizar isso. Para mim é um pouco difícil. Vamos colocar da seguinte forma. Não é uma regra, tá? Porque, como eu falei, cada empresa ela tem uma pegada, um tipo de nicho. Tipo, se você fosse pegar uma construtora, mas nunca que um operador daria conta de pegar 30 empresas. Mas vamos pensar num processo assim de estruturação de departamentos. Se é uma empresa de BPO, quantos departamentos a gente poderia colocar? Então, a gente poderia colocar conciliação, gestão de documentos, contas a pagar e contas a receber, beleza? 4 departamentos. Se a gente colocar 2 pessoas em cada departamento, 2, 4, 6, 8 pessoas trabalhando para você. Com os departamentos estruturados, aquela pessoa que só faz conciliação bancária, você acredita que ela consiga fazer quantas empresas num dia? Não vamos longe. Se você perguntar para um contador que estiver aqui na sala, quantas empresas ele consegue fazer de lançamento de débito e crédito assistente contábil dele. E nessa contabilidade, o normal de clientes é 200 clientes, 400 clientes, só com o departamento. E a gente está falando só daquela área específica. Então, a partir do momento que a gente consegue mapear, enxergar o fluxo e não fazer com que ele fique oscilando, vai para o chefe, volta para o chefe, vai para o chefe, volta para a fábrica, volta para o cliente, pergunta, vai e volta. A gente deixa isso de uma maneira enxuta, contínua, talvez você já consiga visualizar que se você tiver um departamento só de conciliação, uma só de contas a pagar, aquela pessoa, e só um banco, por exemplo, um banco ou 2 bancos, aquela pessoa já está naquele banco, já conhece, já tem aquela expertise, vai igual uma máquina. 4 horas de produção, quantas empresas ele não consegue atender? Então, assim, talvez essa forma que eu coloquei fique um pouco claro para que você enxergue essa possibilidade, né? O que a gente tem visto aqui com as empresas de BPO? Estou começando com essa operação, beleza, vou contratar um operador e esse operador vai cuidar daquele cliente. Chegou outro cliente, ele cuida de 3 clientes.
Chegou o quarto cliente, preciso contratar mais um operador. Chegou mais 4 clientes, preciso contratar outro operador. Então você vai aumentando a quantidade de pessoas sem estruturar todo o seu negócio. E isso cabe para quem está lá atrás e quem está lá na frente. Pode falar. Guto, isso que você está falando é mais para a gente trazer para a parte de estruturação do processo do departamento, né? Uma pessoa que fica só para entrar no banco, ela vai pegar todas as informações do banco. Uma outra pessoa, talvez, que faça só esse contas a pagar, faz essa gestão, buscar documentos e ir atrás dos documentos financeiros do contas a pagar. O contas, na minha área, o contas a receber meu, ele já vem, é só conciliar, eu não tenho que ir atrás dele, é mais eu conciliar. Então, ele vai ficar, meu contas a receber e a conciliação bancária vai ficar com uma pessoa. Então, na verdade, talvez seria desmiuçar, né, melhor esse processo, porque as pessoas fazem uma única coisa, uma duas, que está muito ligada, e ela faz ali, aí ela consegue ganhar autonomia de tempo e otimizar esse tempo. Seria isso? Basicamente isso. Não só isso, mas assim, o contexto que eu estou te colocando é para você conseguir vislumbrar essa possibilidade. É como eu falei, se for uma construtora, que vai muito da pegada, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não, que eu fazia terceirização financeira, porém o BPO ele é um pouco mais enxuto. Não necessariamente, o BPO ele pode te dar uma cesta de várias possibilidades de serviço. Eu posso pegar uma construtora hoje? Posso, só que eu só vou fazer contas a pagar. Porque é uma bagunça complicada mexer com construtora. É difícil, é complicado. Mas depois que você pega a expertise e dobra a cabeça ali dos donos a terem um pouco mais de senso, aí o negócio funciona. Então, assim, é muito relativo. Por isso que a gente tem que estudar cada caso, ver como é que tá, qual que é a sua ideia de negócio, qual que é a ideia que você está querendo estruturar e colocar para frente. Então, assim, é relativo, é possível, mas vai depender do nicho, vai depender do seu perfil, da persona que você está tratando, como que é a sua intenção de crescimento. Hoje tem muitas pessoas que querem ter sua empresa de BPO, mas vão se contentar em ter 10 clientes. Eu quero ter 10 clientes, eu quero eu mesmo fazer operação, quero tirar ali meus 10 mil por mês, estou ótimo, estou satisfeita com isso, e segue vida. Porque uma coisa que é legal, e eu quero trazer muito isso aqui para o Café com Especialista, trazer outras áreas, né? Igual eu trouxe lá o Fernando Seabra, um Shark Tank, para que a gente possa expandir a mente e tirar esses gaps de outros lugares. Se a gente começar a falar aqui de temperamentos, a gente vai encontrar vários perfis de pessoas, várias maneiras de lidar com o operacional nosso de uma maneira muito diferente. Então, se eu pegar um melancólico, que ele é mais focado na operação, ele não gosta de ser expansivo, de aparecer ou de crescer, ele vai lidar com aquela operação do dia a dia de uma maneira muito fidedigna, porque ele é perfeccionista. Então a gente começa a entrar em outra área, em outro campo, que é na área psicológica. Então é um universo muito fantástico. Eu acho que a gente tem assunto para, no mínimo, uns 2.000 cafés aí para frente, e pode até ser mais. Daniela, pode falar. Você levantou a mão? Tá mudo, Daniela. Tentando desmudar de novo. Desculpa, sou eu. Então, na verdade, até esqueci o que eu ia falar aqui, né, mas assim, eu vou tentar rapidamente falar o que financeiro home office, esqueci teu nome. Mas assim, eu divido a mesma dor que você, tá? Mas assim, eu vou dizer, eu sei hoje aonde eu errei, mas eu não sei ainda eu sei qual é o remédio, mas eu ainda não estou experimentando ele, é onde eu quero chegar, né? O que eu errei? Eu errei exatamente quando eu tive o meu primeiro cliente, eu era solo, eu agarrei o primeiro cliente, porque eu ia contratar uma pessoa para me ajudar, eu não tinha a definição dos processos bem definidas, eu sabia os processos que eu tinha, que eu carregava de bagagem, mas não para tocar uma empresa de BPO. E aí veio o segundo cliente, veio o terceiro cliente, eu dava conta, veio o quarto cliente, eu dava conta, né? E aí até o momento que eu, né, vi que eu estava tocando 7, 8 clientes sozinhas, e o meu erro qual que foi? É que eu não era uma empresa de BPO, e é isso que eu estou tentando tornar hoje, realmente ser uma empresa de BPO, porque o BPO, do meu ponto de vista, do que eu ouço aqui falar bastante, é o que o Guto colocou ali, que é a segmentação por departamentos de venda. Então, se eu vou fazer só conciliação, se eu vou fazer só caixa, se eu vou, enfim. Eu
cada cliente que eu tenho um e-mail do financeiro do cliente, quer dizer, eu me envolvo com o cliente, né? Eu vou além de um processo de um departamento. Então, esse foi meu primeiro erro, ou não, né? Porque eu costumo dizer que eu entrego algo mais humanizado do que somente, né, um trabalho, vocês me desculpem, mas um trabalho mais copia e cola, né? Então, assim, é um pouco mais de estratégia, eu acho que muitos de vocês vão entender isso, e aí eu acabo realmente me envolvendo. Eu tenho reuniões com o cliente, com a equipe toda, com todos os setores, para entender todo o processo da empresa, toda a gestão da empresa. Então, não é só BPO, é muito mais gestão também da própria empresa do meu cliente, que não tem tempo para fazer isso e que não quer. Só que aí eu me bato com, eu não vou escalar, né? E aí é nesse momento que eu tenho vivido desde o começo do ano, mas assim, eu contratei, que nem eu já falei aqui, eu contratei assistente, mas assim, eu ainda não tenho outro cliente, então eu estou esperando. Então, voltando lá atrás, se hoje eu tivesse meu primeiro cliente, sim, eu já ia contratar uma pessoa, um assistente para ir fazendo, ou que seja só conciliação, ou que seja só implementação de sistema, né? Então, a assistente que eu contratei, eu falei assim, eu quero que você seja fera no homem. Então, tipo, ela passou 15 dias, ela não conhecia o homem, eu paguei ela 15 dias, 4 horas por dia, para ela estudar todo o homem, porque eu não tinha tempo. Eu falei, eu quero que você assista todos os vídeos, e aí daqui agora, todo cliente que eu tiver, ela tá pronta para eu só fazer a implementação do homem. Então, assim, concordo, acho que não tem receita, eu continuo aqui com as minhas dores também, por isso que eu estou adorando vir aqui, mas assim, eu sei onde eu errei, então quem estiver começando, já cria o processo e tem essa mente aí e contrate uma pessoa para ajudar. Você vai precisar de tempo para buscar mais, né? É isso. Muito obrigado, Daniela. É sempre bom escutar alguém, né? Olha só, antes de você falar, Diego, o Anuar colocou uma coisa bem interessante aqui. Ele deu uma pequena introdução sobre aquilo que a gente já estava falando, mas ele falou como laboratório pessoal, focar em 3 a 5 clientes, define todos os processos, o fluxo, a atividade, cada um vai melhorando ali à medida que vai caminhando, né? E depois que você fizer isso, você pode estar caminhando. Isso é super natural, faz parte. E o Diego botou, Diego, agora você fala, cara. Você escreveu ali, eu nem vou ler. Por favor, abre o microfone aí, fica à vontade. Claro, Guto. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Então, eu estou iniciando, então estou cheio de dúvidas, né? Na verdade, essa aqui é a minha questão. Eu coloquei no chat se já seria importante, por exemplo, agora eu tenho o meu primeiro cliente, mas já é importante adquirir alguma outra ferramenta ali para que eu possa mostrar os gráficos, os relatórios de uma forma mais profissional para o meu cliente. Aí eu até coloquei eu até estava cotando agora aqui no Conte, ou então o controladoria digital. Será que seria importante já adquirir esses sistemas? Olha, não sei se a outra pessoa gostaria de responder essa sua pergunta, mas assim, um dos meus primeiros clientes, ele tinha conhecimento técnico, assim, conhecimento sobre relatórios. E eu joguei para ele o Controladoria 4.0. Eu não conhecia e nem conhecia o Anuar na época. E ele gostou, e ele contratou, ele pagou. Esse custo não necessariamente precisa ser para nós. Então vai entrar em outra seara, em outras discussões sobre quem deve arcar com determinados custos. Depois você pode me procurar, a gente toma um cafezinho sobre isso, e qualquer outra pessoa que quiser falar sobre esse assunto, a gente abre uma sala para tomar um café. Mas, assim, é interessante você ver o perfil do cliente. Se você tiver conhecimento técnico, cara, de controladoria, ou não tiver, você pode contratar o Anuar para trabalhar junto contigo. Anuar. Pode ser criado. Ele está aí no grupo. Tá no café, depois você pega meu contato, eu passo para você. Você pode fazer das seguintes formas. A primeira, você tendo conhecimento, você pode criar um Power BI numa planilha simples e mostrar os resultados. Você pode contratar essa ferramenta porque é a cereja do bolo. Só que essa ferramenta em si, se você entregar esse tipo de relatório, o seu ticket com esse cliente tem que ser maior. Não faz sentido você mostrar um ponto de equilíbrio, horizontal, vertical, você ter toda aquela gama de informações cobrando algo simples como uma tesouraria. Então, cara, é a cereja do bolo. É bonito de se ver. Um cliente, quando olha, tem cliente que nem sabe o que é. Faz questão de chegar na roda de amigos, pegar o telefone, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, e mostrar a empresa dele. Então, assim, é algo que encanta, tá? Essas ferramentas, o Power BI, mas não necessariamente você precisa ter conhecimento, igual eu.
estou estudando, estou fazendo o curso do Wallenstein, fazendo o curso do Rodrigo Mitizuna, gosto muito da área, ainda não me sinto à vontade para estar atuando, mas, pô, tem pessoas aqui dentro fantásticas. E quando rola alguma bucha dessa, eu jogo no ar. Ele resolve para mim. Eu tinha uma outra dúvida, não sei se dá tempo aqui de falar, Pode? mas... A Marcela deixa, né, Marcela? Pronto, pode falar. Então, assim, sobre processos, né? Eu já adquiri ali o PlayBPO, tem me ajudado bastante. A questão dos processos, o PlayBPO é a ferramenta certa? Eu preciso ter uma ferramenta adicional para isso, ou fazer um controle adicional? Ou o PlayBPO é o suficiente? Cara, como eu te falei, é um universo. Existem muitas possibilidades, várias visões. Vai depender muito de você e como você enxerga. E onde você quer chegar. A Play é uma excelente ferramenta e ele é um gestor de tarefas. O José Marques sempre está trazendo muitas melhorias contínuas ali dentro. É a única ferramenta? Não. É uma das que eu mais indico? Com certeza. Mas vai muito para o perfil. E assim, é muito do que você está trabalhando. Pode dizer que se alguém é contador, tem um perfil mais de contabilidade, quer fazer uma tesouraria, talvez uma ferramenta que atenda mais a contabilidade e tenha um pouco de BPO, atenda aquele cliente. Então não existe certo ou errado. Vai muito relacionado ao que você quer aplicar. Por exemplo, o Hebron. O Hebron ele é um gestor de processos. E você consegue aplicar ali o Agile, você consegue aplicar ali várias situações que até o momento eu não consigo identificar em outras ferramentas. Mas é a pegada daquela ferramenta. E não são concorrentes. Por incrível que pareça, não são concorrentes. Então vai depender muito de qual estrada você quer pegar, quais são os aclives, declives, para que você possa escolher o melhor carro, tipo de roda e seguir o barco. Aí você vai utilizar essas ferramentas como GPS, tipo um Waze, né? Vira direita, vira esquerda, para poder facilitar a sua trajetória. Beleza, muito obrigado aí pela informação. Se alguém mais quiser complementar, pessoal, eu fico constrangido. Tem muita gente aqui que com certeza dá show de bola nas informações. Eu só não quero deixar o gri-gri-gri aqui tocando. Marcela, pode ficar à vontade. Tá. Então, só para complementar ali o comentário da Daniela, eu também não faço só, eu chamo de BPO hoje porque agora eu conheço, né, essa nomenclatura aí. Eu iniciei com administrativo, financeiro, marketing digital, o que desse para eu fazer de forma remota, porque eu precisava ter essa possibilidade de trabalhar remoto, né, por conta de coisas pessoais, mãe, enfim. Só que aí, com o tempo, eu fui definindo o que eu queria mesmo fazer. Então, assim, o que eu gosto de fazer, qual é a minha especialidade? É o financeiro, então agora, já que existe essa possibilidade, eu vou focar no financeiro. Mas eu também faço todo o processo. Então, eu sou o financeiro do cliente. Eu trato com os fornecedores, com os clientes deles, sendo financeiro. Então, ainda não... e eu não acho que é certo ou errado, ou que começou certo ou começou errado. É o que você está disposto a fazer, é qual o seu modelo de negócio. Então, hoje eu entendo que o meu modelo de negócio é eu fazer toda essa parte para o cliente. Então, assim, tudo que diz respeito ao financeiro, desde que a gente precifique isso, né, da maneira correta, também não adianta a gente fazer tudo e cobrar só ali pelo quanto a pagar e receber, mas hoje o meu modelo de negócio é esse, eu sou o financeiro do cliente, não é só uma operação ali robótica, né, vamos dizer assim, de entrar, conciliar, fez o pagamento e não tem contato com o cliente, não. Eu estou em contato com eles o tempo todo, eu acesso os e-mails, eu respondo aos e-mails, e faço toda essa gestão do início ao fim, recebo documentação, arquivo a documentação, então é uma coisa que eu me propus a fazer, hoje eu entendo que é o meu modelo de negócio, pode ser que futuramente eu olhe para trás e fale, não, meu Deus, não era para eu ter feito dessa forma, mas hoje eu entendo que pode até ser um diferencial, né, então acho que cada um escolhe, e aí, assim, para escalar pode ser um pouco mais difícil? Pode, né? Hoje é essa dificuldade que eu tenho de abrir mão, porque como eu vejo o processo inteiro do cliente, desde a hora que chega o e-mail lá, como que eu vou pôr uma outra pessoa para fazer essa gestão do documento, se eu que estou recebendo ele pelo e-mail, aí eu que faço o arquivo, aí eu já abro, eu já programo o pagamento, já lanço no sistema. Então, isso que é a minha dificuldade de abrir mão de alguma coisa, porque eu entendo que é um processo inteiro. Então, pode ser que, no meu caso, o ideal seja que eu passe um cliente para essa pessoa
sei lá, fazer a gestão, uma parte desse processo, ou eu tenho que revisar, né, como eu estou operacionalizando isso. Então, eu acho que não tem certo e errado. Eu acompanho ali o WhatsApp do café, não consigo, às vezes, acompanhar tudo, porque é bastante informação, mas tem coisa que eu olho ali e falo, meu Deus, eu não faço isso, eu não faço nada disso, é muito diferente. Eu acho que é um universo, né, como o Guto falou. Tem pessoas que vão fazer muito mais coisas, tem pessoas que vão focar em outros processos, e não tem certo e errado. E aí, Diego, só para contribuir, eu só consegui definir processo e me organizar depois que eu comecei a utilizar a Play BPO. Então, assim, eu tive uma insegurança no início, nossa, eu tenho um cliente só, será que compensa eu ter, né, fazer esse investimento? E aí eles facilitaram, né, eles são super flexíveis com relação a isso, e agora eu estou com 6 clientes em pouco tempo, só que hoje eu tenho o meu processo todo detalhado ali. Então, assim, qualquer pessoa, eu entendo, né, que acesse ali, consegue ver o que tem que ser feito no dia. Então, assim, eu tenho essa estruturação de processos hoje por conta da Play. Então, eu recomendo, porque eu acho que é super válido, independente de ter um cliente ou ter 2, eu acho que daqui a pouco você tem 5, 6, 10, e você está com o seu processo ali já definido. E eu senti essa dificuldade de como mostrar. Eu iniciei trabalhando com planilha de Excel, né? Que depois nos cursos todo mundo, não, pelo amor de Deus, não faça isso, use sistema. Então, hoje todos os meus clientes migraram para o sistema. Eu tenho muita sorte, porque eu só uso Conta Azul e só uso o Inter. Então, eu não precisei aprender a trabalhar com outros bancos ainda, né? Eu acredito que vai acontecer, mas até agora eu tive sorte, todos usam Inter, e consegui que todos migrassem para o Conta Azul. Então, eu estou no mundo ideal, né? Vamos dizer assim, não preciso aprender um monte de coisa ali, por enquanto, né? Só trabalho com sistema, só com banco, para mim está ótimo. Mas eu quero escalar, eu quero crescer, e aí, eventualmente, eu vou precisar, né, diversificar isso. Mas como eu trabalhava com planilha, e na planilha eu já tinha essa questão dos relatórios, de já sair o resultado ali, já mostrava para o cliente. Quando eu migrei para o Conta Azul, eu tive essa dificuldade, porque aí eu ia ter que, o Conta Azul, ou você grava um vídeo para o cliente, ou ele acessa e vê, porque ele não traz gráfico, ele não te traz um relatório bonitinho para mostrar. E aí eu analisei algumas possibilidades, a contabilidade 4.0 ali era o sonho de consumo, mas infelizmente, né, para quem é pequeno, ou no meu caso, que eu ia arcar com esse custo, eu não consegui, mas a Nuconte me atendeu. Então, fica a dica aí, né, claro que tem melhoria, eles estão num processo também que eles estão ainda se adaptando e melhorando, e eles ouvem bastante também o cliente para ter esses feedbacks, mas hoje ele me atende. Então, eu implementei, junto com a migração para o sistema, apresentar os resultados pela Nuconte, ainda dá um trabalhinho de configuração, e ali óbvio que tem que bater, né, as informações com o sistema e tudo mais, mas é lindo de ver, né? Então, o cliente cresce os olhos. É aquilo que o Guto falou, ele nem sabe o que é aquilo, às vezes, ele vê o gráfico ali, não sabe o que significa, mas é um valor que você acaba agregando, né, para o seu cliente. Então, no meu caso, valeu a pena, porque eu já tinha uma quantidade de clientes que eu pudesse implementar, acho que são 5 clientes de início, e agora eu coloco isso já na minha precificação. Então, todos os sistemas que eu utilizo já fazem parte da minha precificação. Já tem a parcelinha da Play BPO, a parcelinha da Nuconte, então, quando eu vou passar o preço, eu já considero que eu vou adquirir mais contas desses sistemas para poder atender. Então, só complementando aí com a questão do Diego. Marcela, muito obrigado. E assim, sobre os preços do Motizuna, lá, o Rodrigo ele é um grande parceiro do café. Ele é praticamente o segundo membro que entrou no grupo. Ele está desde o começo. Ele abriu umas possibilidades novas para quem é do café. Tem um cupom de desconto. Não conheço muito no Conte, então não tem como falar, mas a Marcela falou muito bem deles. E essa pegada é muito boa de estar escutando o cliente. Então, assim, hoje você consegue ter um acesso ali da Controladoria 4.0, uma parceria bem bacana. Depois vale a pena também conversar com o Rodrigo e ver outras possibilidades. E Thalita, não deixe de falar, viu? Eu vi que você levantou a mão, depois baixou. A gente quer te escutar, ainda mais agora sabendo que você pode ajudar outras pessoas.
Eu vou Sim. abrir o espaço para você antes do anual, porque você tinha levantado a mão antes, mas, por favor, fale de onde você o que você tem feito, como você pode estar ajudando, e a gente vai crescendo. Sim, eu levantei a mão, mas depois o pessoal começou a falar bastante ali sobre o tema e achei que ia ser meio um pouco repetitivo, eu acabei baixando. Mas eu sou a Thalita, eu sou de Caxias do Sul, eu estou no grupo, então, um mês e pouco, acho que desde quando a gente voltou ali para a BPO. Lá atrás, eu tenho a minha empresa, o Financeiro Online, a gente já está há 5 anos no mercado. Então, lá no início, eu me preocupei com processos também. E aí adotei a PlayBPO e depois fui tentar outras ferramentas do mercado e fazer teste para ver se adeririam à necessidade da empresa, né? E a gente acabou que voltando aí para a PlayBPO, porque ela tem uma estrutura bem bacana que você consegue desenhar todas as rotinas. Eu até achei bem bacana o que vocês comentaram sobre a parte operacional, porque hoje dentro da empresa, o que a gente tem? As pessoas que me ajudam aqui, elas trabalham por cliente, então eu não separei isso por processos, que no meu ver, como eu também venho da área financeira mais de 20 anos, para mim faz muito mais sentido eu pegar um cliente e iniciar toda a rotina dele do início ao fim, do que eu quebrar isso em setores. Isso é uma ideia bacana, né? Eu já anotei aqui para ver essa possibilidade disso. E também sobre o que o pessoal comentou ali, sobre contratar estagiário, MEI ou funcionário, eu só ainda não testei o MEI, ainda, né? Mas já estou vendo essa possibilidade, porque sim, para contratar funcionário tem um custo, tanto na contratação, na seleção, às vezes o profissional, ele não se adapta porque ele tem a mesma rotina, ele não quer fazer várias empresas, né, no dia a dia dele, ele quer, sei lá, ele não se adaptou àquela tua rotina, tua metodologia de trabalho. Então, tem a rescisão, então tudo envolve custo, né? Quando a gente tem funcionário, tudo envolve custo. Quando a gente tem estagiário, a gente precisa também pensar que o nosso tempo vai ser para dar direcionamento para esse estagiário, porque por vezes, eu não sei na região de vocês, mas aqui na nossa região, o estagiário ele vem muito cru. Aqui em Caxias do Sul, o pessoal vem muito cru, então eles não sabem como funciona uma empresa. Ainda tem aquela mentalidade de segundo grau, a mochilinha dele vem aqui, deixa ali do lado, e às vezes eles não percebem que uma mochila do lado pode ser um fator de risco, porque ele pode tropeçar, cair e se machucar dentro do ambiente. Então, tudo que você tem que estar acompanhando no processo, desde quando acessa um sistema, e aí o nível de dependência de você, ele é alto nos primeiros meses, até que ele tenha, né, a rotina. Embora você dê treinamento, você sente do lado, você entregue um mapa de processo, você vem para o flipchart, desenha e dê informações, sempre tem a dependência, porque ele ainda não se sente seguro. Então, tem que se considerar isso também quando a gente vai para estagiário. O MEI é o cuidado que a gente tem que ter com relação ao contrato, realmente. Porque quando você tem um MEI e ele trabalha somente para você, você é corresponsável e pode vir um processo trabalhista. Então, ter uma empresa de BPO requer muita análise de risco também. E a gente está, né, nesse dia a dia sempre pensando nisso. Poxa vida, a gente precisa atender cliente, prospectar, cuidar do funcionário, mais o dia a dia, administrar a sua empresa, porque você também não pode deixar de cuidar do seu caixa. Então, tudo isso é o dia a dia. E aí vem as ferramentas, né? A controladoria 4.0, para o meu caso, ela não atende. Já testei ela, não atende. Então, a gente está buscando uma outra ferramenta, já estou até desenvolvendo o Power BI, por quê? Porque aí você configura. Isso a gente pode ver um freelancer, tá? E sai bem mais em conta do que contratar uma pessoa específica para fazer isso. Então, vai lá no Power BI, desenha, faz com que ele integre com conta azul e crie indicadores simples que o teu cliente vai entender. E aí ele vai agregar valor, porque eles não sabem nem o que é um boleto, um DDA. Imagina agora você apresentar não estou dizendo que a controladoria 4.0 ela não é uma boa ferramenta, ela é uma boa ferramenta, só que para o meu caso, ela não se adapta, porque o perfil do meu cliente, ele vai enxergar tudo aquilo ali, vai dizer, Thalita, o que é isso aqui que eu não sei?
né? Então, a gente ir para indicadores bem simples de fluxo de caixa, de um DRE gerencial, quanto é a margem, quanto é o lucro, quanto foi de custo, despesa, isso aí enche o olho dele porque ele não sabe. Né? Então, é isso que eu gostaria só de compartilhar, mas a gente tem que sempre olhar para o que se adapta ao perfil do nosso cliente. Eu vejo dessa forma. Excelente colocação, Thalita. Inclusive, eu acabei de postar ali o café que a gente teve com o Alexandre Nordim. Ele é outra pessoa voltada para a área de tecnologia, um fera, que ele vai poder te ajudar com certeza, caso você tenha necessidade. E também é outra pessoa que não digo concorrente, mas é paralelo ali ao Nuconte, ao Controladoria, só que ele é um cara muito mais técnico. Então, se quiserem o contato dele depois, eu posso passar, ele também está no grupo. Ele é uma pessoa muito boa de conversar e de trocar algumas ideias, então vale muito a pena. E antes do Noah falar, eu queria fazer um merchan aqui rapidinho. Primeiro, quem não é cliente da Play, me procura, que eu faço questão de fazer a implantação de vocês. De quem for entrar na Play agora, eu faço questão de eu mesmo apresentar a ferramenta para vocês. Então, eu vou dar eu não digo que é bônus ou essa cruz, mas eu vou estar auxiliando aí quem for entrar na Play. Algumas pessoas aqui eu tive a sorte de conhecer nessas implantações. Foram conversas muito agradáveis. E o segundo ponto é quem quiser falar sobre mapeamento de processo, metodologia Lean Office, que está com dificuldade, não sabe se é para sua empresa ou não, se contrata uma consultoria ou só uma mentoria, ou só faz um mapeamento, pode me procurar depois, que a gente toma um cafezinho ali de 15 minutos para ter ideia do que é, né? E ver as possibilidades aí que tem dentro da empresa seja Lean, tá bom? Seriam essas duas coisas. Anuar, por favor, meu caro, o microfone é seu. Fala, galera, tudo bem? Então, queria contribuir aqui rapidinho. Primeiro que a gente viu aí a Marcela falando, né? Banco Inter e Conta Azul é uma baita liga, né, Marcela? Então, aí sim, você tem uma grande margem de escala, né? Você consegue focar, mesmo você tendo várias ramificações nos trabalhos, aí você consegue buscar a escala. Por quê? É muito mais simples você trabalhar com uma única ferramenta, né? Ainda mais se essa ferramenta é nativa, conectada nativamente ali com o banco, né? Que é o caso do Banco Inter. Eu, inclusive, trabalho com um outro sistema que é o Tiny, que é mais para o e-commerce, né? Que também é nativo com o Inter, então isso facilita muito a nossa vida, sabe? Eu tenho focado mais, o Guto tem me acompanhado, mais na ajuda aí dos BPOs, né? Eu já fui BPO, para quem não sabe, eu trabalhei na ForBlue como consultor, e de lá eu, né, aprendi muita coisa e vi também as dores dos empresários. Então, o que a Thalita acabou de falar ali é muito o perfil do empresário. Então, a gente tem que realmente saber, aprender, estudar como fazer para mapear o nosso cliente. Que sem mapear o nosso cliente, a gente não consegue visualizar o que de entrega a gente pode fazer. E concordo plenamente com a Thalita quando a gente diz que às vezes, o simples é bom. Então, você vai entregar ali a margem de contribuição, a lucratividade, vai entregar os indicadores chaves e simples, que a maioria dos empresários não tem essas informações. Ali o Diego também comentou, né, que, será que vale a pena contratar a ferramenta Controladoria ou no Conte? Claro que vale, desde que, primeiro, o Diego tem que ter essa capacidade de análise, né, Diego? Tem que ter essa análise consultiva, e também o teu cliente tem que ter esse perfil de entendimento. Se ele não tem esse perfil, tá tudo certo. Aí você vai estar mapeando esses clientes e vai acompanhar a jornada do cliente. Vai chegar um momento que esse cliente também vai estar apto a apresentar números com mais indicadores. Aí sim, quem sabe, contratando uma controladoria 4.0, o próprio Nuconte. Então, pessoal, tudo perfil, tanto do empresário quanto nós, como BPO, né, ou consultor, que todos nós estamos numa jornada de aprendizado. Eu não sei tudo, eu estou também, todo dia eu aprendo alguma coisa nova, o importante é estar nessa busca. E também, como eu comentei ali no chat, quem está no começo, foca em laboratório, gente. Foca em laboratório, pega lá 2, 3 clientes, mas foca em mapeamento de processo. Está aí o Guto que está se oferecendo para contribuir, para ajudar, para pelo menos dar ideia, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer o mapeamento, né? Para quem é aluno do Eliandro, já tem toda uma base para fazer o mapeamento. Para quem não é, então tem o Guto que pode contribuir bastante nessa jornada aí de entendimento do processo
E também, né, para quem está só no BPO, com certeza a Play BPO é uma baita ferramenta, um baita parceiro para te dar clareza do que é mapear processo e como a gente vai estar desenvolvendo todo esse processo dentro do nosso cliente, né? Tendo a segurança, tanto na LGPD, quanto em todo o processo do cliente, nos números que você precisa controlar, os acessos e tudo mais. Então, era isso que eu queria contribuir e fico à disposição para quem quiser aí, pode me chamar que a gente está à disposição, tá bom, galera? Cara, não tem como não se apaixonar pelo Anuar, viu? O cara é fantástico. E deixa eu te falar, sobre essa questão de mapeamento de processo, pessoal, a ideia é ter uma visão de metodologia Lean, porque nem todo mundo conhece, existe um gap muito longe aí de quem conhece o Lean Office, que é de uma área voltada mais para o manufacturing, e não é tão da galera de finanças, contábeis. E nessa pegada de mapeamento de processo, a ferramenta que eu quero propor, a estruturação que eu quero propor e mostrar para vocês, elas vão te conceder o ISO, tá? Então a gente tem como entregar o ISO para vocês. Então isso é bem interessante. Quem levantou a mão foi a Academia do Conhecimento, não consigo ver seu nome, você pode ficar à vontade para falar. Oi, não vi que tinha entrado com esse e-mail. Muito prazer. Pode falar, pode. Meu nome é Edna Torres, eu falo aqui de Petrolina, Pernambuco, e eu iniciei com educação financeira para empreendedores. Eu sou aluna da Aline Soper, e iniciei minha pós-graduação com ela em educação financeira, escolhi o nicho de empreendedores, porque eu sempre trabalhei em pequenos negócios, e gosto muito, né, da área, e comecei com a educação financeira. E nesse processo da educação financeira, eu percebi a necessidade dos clientes, né, que era ter alguém para fazer. Eles até aprendiam e tudo, mas não tinham a disposição de colocar em prática, né, porque a rotina do empreendedor é muito frenética, na verdade. E foi quando eu, procurando uma solução, encontrei o Eliandro, me inscrevi na formação do Eliandro, depois segui com a do Wallenstein. E assim, hoje eu trabalho nas duas frentes, tanto como educadora financeira, quanto também ofereço o serviço de BPO. Porém, como eu queria escalar de forma um pouco mais rápida, eu não ofereço completo, eu só ofereço a conciliação bancária e a apresentação de resultados. Então, hoje eu não faço controle e gestão de contas a pagar, contas a receber, eu não faço essa parte, porque o cliente, na verdade, o perfil de cliente que eu tenho, ele sempre tem um assistente. Então, essa assistente, eu fico em contato com ela, eu organizo toda a documentação no Trello, eu não uso o Google Drive, no Trello eu divido em quadros, então, lista, né, o mensal, cada lista é um mês, e dentro de cada lista, eu coloco os quadros que vão ser trabalhados, e ali eu faço aquela gestão junto com o assistente do meu cliente. Então, mais assim, eu confiro o que está sendo feito, se todos os fatos estão se concretizando no financeiro, e apresento isso para o cliente. A maioria dos clientes, eu percebo assim, que a DRE não é tão importante para eles gostam mesmo do fluxo de caixa, de saber o dinheiro, né? E eu tenho conseguido um excelente resultado, assim, hoje todos os meus clientes têm reserva financeira, começam assim, bem difícil, mas já estão construindo reserva, já estão bem avançados, né? O meu primeiro cliente, inclusive, falei com ele esses dias, estou muito orgulhosa dele, porque, assim, construiu uma reserva maravilhosa esse ano, os resultados dele estão muito bom. E, assim, agora eu estou com 7 clientes na minha carteira de BPO, e já estou pensando em contratar, né? Contratar alguém, porque eu também eu gosto muito de trabalhar educando, e, assim, a rotina é muito frenética, né? Que todo dia fazer as conciliações. Gostei muito da colocação do Guto por processos. Isso já até tinha isso já um pouco na minha cabeça, mas você ter colocado aí dessa forma. Sim, conheci o café através do Wallenstein, né? Entrei, tento acompanhar lá o grupo também, o máximo que eu posso, mas é a primeira vez que eu estou participando aqui ao vivo, né? De uma reunião com vocês. Eu ainda não tinha assistido nenhuma e nem participado, só acompanhado o grupo. Mas quero estar mais presente, porque eu acredito que aqui é um lugar de crescimento.
E assim, essa parte, né, eu quero saber sobre a Play BPO, porque eu acredito que quando eu contratar eu vou precisar, né, porque eu sou muito centralizadora, preciso admitir. E como a Marcela falou, a gente fica pensando, né, que, ai, meu Deus, fica com aquele, né, assim, achando que só a gente que sabe que fazer, de repente, ou com medo, né, de entregar aquilo que a gente, para outra pessoa e não ficar tão bem feito. E tem muita essa neura, né, na gente. E quando a gente sabe que não, que a gente pode encontrar gente que faça até mais bem feito, né, do que a gente. É só uma neura mesmo de quem é financista. Mas, enfim, quero aprender, quero conhecer essas novas ferramentas. Eu apresento o resultado para os meus clientes ainda usando a planilha do Eliandro, da formação, que é aquele dashboard, não sei quantos aqui usam, mas é muito boa visualmente, né? Hoje eu uso mais o Nibo, mas eu tenho clientes que eu atendo no Fly RP. O Thiago até está fazendo parte do café também. É um sistema também que visualmente, para apresentar resultado, é bom, é muito bom. Então, assim, hoje eu estou com essas duas ferramentas. Quem tem produto, Fly. Quem é só serviço, Nibo. Mas eu sou apaixonada pelo Nibo. Assim, para mim é o melhor que tem, o mais simples. E é um sistema que o cliente é mais intuitivo, assim, para mim, para o cliente. Mais se assemelha à planilha, assim, que o cliente se familiariza melhor, né? Então, eu quero continuar acompanhando para me ajudar nesse processo aí da contratação. Bom, então seja muito bem-vinda ao café. Agradeço muito aí a participação de todos. Se alguém quiser finalizar, podem ficar à vontade. E lembrando, segunda-feira, o Thiago da Fly vai estar conosco no Café do Especialista. Então é mais uma ferramenta, mais uma pessoa, mais um empreendedor fantástico que vai poder estar trocando uma ideia com a gente, tá? A gente saiu um pouco da nossa caixinha. Conheci, muito Pode bom. falar. Assim, O Thiago, a equipe dele oferece o suporte mais maravilhoso que eu já vi desse sistema, de verdade. Podem aproveitar aí, porque é muito bom. então, olha, segunda-feira, 8 horas, já marca na agenda, a gente tem um café com o especialista com o Thiago. Acho que vale muito a pena a gente expandir, conhecer outras ferramentas, outras possibilidades. Às vezes você está passando uma certa dificuldade ali no Conta Azul, ou na Home, que não se encaixa muito bem com o modelo que você queira trabalhar. Então, assim, vale muito a pena. Eu estou me apaixonando por várias ferramentas, estou para ficar louco. Eu acho que eu vou assumir só o café mesmo, porque ali eu posso falar de todas bem à vontade. Tá? Mas fica aí. Alguém mais gostaria de finalizar hoje o café? Fazer alguma colocação? Algum detalhe? Fica com gostinho de quero mais. Não conseguimos falar sobre fazer BPO financeiro com pessoa física. Não deu tempo. E teria muitos outros pontos aqui que a gente poderia estar trocando ideia. Então, nos próximos cafés, se vocês quiserem levantar temas para a gente poder discutir, eu acho que foi muito válido, né? A galera segurou bem até o final, né? Então, assim, eu acho que é bacana a gente pegar essa temática de temas para o café. Vai ter os cafés expressos, ou seja, a gente vai falar determinado assunto. Então, quem quiser montar um cafezinho expresso, depois a gente monta uma salinha, abre, conversa, fala. Esse nosso encontro vai estar gravado, então vocês poderão estar revendo depois no canal do YouTube. Quem não segue, pode ficar à vontade, mas tem que entrar com aquelas frases que todo mundo fala, né? Segue lá, compartilha, mas a ideia aqui é que a gente possa estar crescendo junto. E, Eduardo, você queria falar, cara? Quer finalizar o café hoje? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guto. Guto, eu gostei de saber que vai ter um encontro para a gente falar só sobre BPO de pessoa física, porque eu venho pivotando já há um bom tempo e já tenho já uma estrutura pronta para receber clientes. Já usei o Conta Azul para pessoa física, descontinuei, estou utilizando o meu dinheiro web, estou há 4 meses utilizando ele em teste, né? Estou fazendo o meu BPO financeiro pessoal. E aí na minha cidade tem uma pessoa que ela oferece planejamento financeiro pessoal para organizar a vida de pessoas físicas e família. E aí, o que aconteceu? Isso daí abriu para mim vamos dizer assim, né, uma lâmpada, né? Eu falei, caramba, mas eu precisava de aprender como um BPO financeiro atua, né?
E aí descobri também a Valéria, que vocês devem conhecer aí, não estou lembrando sobre o nome dela, mas ela é bem conhecida. E a Valéria, ela treina os BPOs, né? E era isso que eu precisava, né? E aí, vamos dizer que eu consegui saber como o cliente se comporta através de uma influência, né? Como eu te falei, na minha cidade. E a Valéria contribuiu para a formação do BPO. Daí, eu nem cheguei a finalizar algum curso, mas eu fui carreira solo mesmo, correndo atrás aí dos conhecimentos. E hoje, você me falando isso, tem muita coisa para a gente acrescentar nessa reunião aí, a gente conversar bastante. Então, fechou. Quarta-feira que vem, pessoal, a gente vai lá tratar só sobre BPO para pessoa física. Então, se você conhecer um expert da área, alguém que já atua para trocar uma ideia conosco, isso é muito válido. É claro que todo mundo aqui tem uma ideia de como poderia ser feito, porque, querendo ou não, todo mundo aqui é pessoa física, né? A gente tem que cuidar do nosso financeiro também. Mas como aplicar isso em forma de negócio? Então, quem conhecer alguém, pode convidar, pode chamar. Eduardo, movimenta o povo, quarta-feira que vem, então, nossa próxima rodada de bate-papo aqui, a gente vai tentar destrinchar nessa 1 horinha sobre fazer BPO financeiro para pessoa física. Ou a gente vai se deparar com um grupo de pessoas querendo aprender e ninguém para ensinar, ou a gente vai deparar com várias possibilidades que a gente não sabia que poderia existir, né, dentro desse bate-papo, dentro dessa conversa. E é isso, pessoal. Queria muito, mas muito agradecer, porque o tempo de vocês vale em ouro. Vocês estarem aqui conosco é algo assim fantástico. Eu acredito que está contribuindo com muitas pessoas, inclusive para mim, e vai poder contribuir com várias outras pessoas a participação de vocês aqui, né? A gente vai deixar gravado no YouTube, então depois eu vou subir lá com um tema de parcerias, confianças, possibilidades para que a gente possa estar compartilhando, né? E quem quiser trocar ideia pode me chamar para pegar contatos no grupo, indicações, ferramentas, ali está todo mundo se ajudando. Seria basicamente isso. Perfeito? Então, tirem fotinho, publiquem lá, faz movimentar lá o Instagramzinho do café, vamos deixar o povo acompanhando. Eu gosto de colocar muitos memes lá para vocês ficarem rindo com o meme de café. Se tiverem memes legais, mandam para mim também para a gente estar colocando lá, e é isso. Muitíssimo obrigado, bom final de tarde, bom trabalho para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.